Hola chicos, bienvenidos a más una clase de lengua española. Yo soy la profesora Elisiane y vamos a estudiar un poquito más en esa clase, ¿bien? A ver, entonces, ¿qué vamos a estudiar hoy? Gênero textual que nós vamos utilizar a historieta, né? Porque o título da nossa aula de hoje é Os adjetivos nas histórias em quadrinhos, ¿bien? Entonces, los adjetivos, léxicos e expressões relacionadas à la temática, e o objetivo é compreender a função e como utilizar os adjetivos de forma adequada, ¿bien? Vamos começar já lendo então uma historieta. Vamos a ler. É sobre o Gaturro, né, do Nick, um argentino. Como nós já vimos várias, vamos ver esta também. Gaturro, este es un resumen de su desempeño escolar de los últimos años. A ver, né, o Gaturro pensa ali, a ver, péssimo, espantoso, horrible, patético, né? E você observe aí o que vai acontecendo, né? O Gaturro, ele já é baixinho, a estatura dele ali já não é alta, ele vai só diminuindo. E ali no final, ele pensa, assim é ruda, assim é difícil, puro incentivo e motivação. Ele é irônico aí, né? Nesse pensamento, nessa conclusão a que ele chega aí. Nossa, nada de incentivo, de motivação. Até a gente pode ficar com um pouquinho de dó aí do Gaturro, mas a gente sabe que ele é bem preguiçoso para os estudos também, né? Então, o que a gente tem? Uma junção aí de uma postura da professora que não ajuda muito e da postura do estudante também que não ajuda, porque ele é bem preguiçoso. Vamos fazer a primeira atividade, então, a respeito desta historieta que leímos. Sobre a postura da maestra, podemos dizer que tem uma postura amistosa, tem uma postura autoritária ou tem uma postura agressiva. Né? Então, ali na A, amistosa, significa, né, amigável, né? Ou é na B, autoritária, ou será que na C a professora tem uma postura um pouco agressiva? Em la 2, como o Gaturro se siente à medida que vai ouvindo o resumen de seu desempenho escolar? Como que ele se sente? Um tempinho para você responder e já voltamos para corrigir, bien? Listo, chicos? Vamos corrigir, entonces. Sobre a postura de la maestra, a postura da professora, tem uma postura autoritária. Então, a resposta correta é a resposta B.
E em la 2, como Gaturro se siente a medida que va oyendo en el resumen de su desempeño escolar. Ele va disminuyendo com as palavras de sua professora. Se siente desmotivado, né? Ali o pensamento dele nos mostra isso. Primeiro a gente observou ali, eu comentei com vocês, da postura física dele, ele vai diminuindo e depois a gente vê ali que ele, pelas palavras que ele profere, ele está se sentindo totalmente desmotivado para os estudos. Bien? Atividade 2. Segundo os conhecimentos prévios, segundo os conhecimentos que você já tem, señala a resposta mais adequada que define o gênero historieta. Então, a definição desse gênero de texto que nós acabamos de ver, as historietas, né? Segundo o que você já sabe. É para você observar aqui, ó, essas duas definições. Veja, la historieta se compone de una secuencia de viñetas o imágenes que pueden o no estar acompañadas de texto, así como de íconos y otros signos típicos del lenguaje cómic, como las líneas de movimiento o los globos de texto. E depois temos essa outra definição, forma de expressão artística em espaço público. A definição mais popular diz que é um tipo de inscrição realizada em paredes. Então, qual das duas definições está de acordo, né, com o gênero historieta? Marque aí, assinale e daí a gente já volta para corrigir. Bien? Listo, chicos? Vamos ver então? Então, a historieta, né? Ela está de acordo com a primeira definição. Esse tipo de texto, esse gênero textual, ele está de acordo com a primeira definição que diz: a historieta se compone de uma sequência de vinhetas, uma sequência de quadros, né? Ou imagens que podem ou não estar acompanhadas de texto, e assim como de ícones e outros signos típicos da linguagem cômica. Bien? A segunda que nós temos aqui é do grafite, né? Essa forma de expressão artística em espaço público, né? A definição mais popular diz que é um tipo de inscrição realizada em paredes, seria sobre o grafite. Gênero historieta. La historieta o cómic es una forma de expresión artística y un medio de comunicación que consisten en una serie de dibujos dotados o no de texto de acompañamiento, que leídos en secuencia componen un relato o una serie de ellos. Suelen ir enmarcadas, elas costumam, né, estar marcadas em vinhetas, elas são divididas, né, nos quadrinhos, que são requadros adaptados em forma e estilo ao conteúdo narrativo ou humorístico de la historieta. Analisando a língua, agora começamos com os adjetivos. Vamos ver aí como nós utilizamos os adjetivos na língua espanhola. El adjetivo es una clase de palabra o parte de la oración que califica al sustantivo y que aporta información adicional o complementa su significado. El adjetivo se coloca delante o después del sustantivo, concordando em gênero e número. Então, se ali nós temos aí um substantivo
que está no feminino, o adjetivo ele vai estar no feminino. Se o substantivo está no masculino, plural, o adjetivo também estará concordando com esse substantivo. Temos acá os exemplos. Bueno, né, masculino. Bueno, buenos. Buena e buenas no plural. Bien? Acá, observa os adjetivos que aparecem em la historieta que leemos. Apareceram aí alguns adjetivos. Péssimo, espantoso, horrible e patético. São as palavras que caracterizam o desempenho de Gaturro em la escuela. Então, o adjetivo é uma palavra que está aí com a função de caracterizar o desempenho do Gaturro na escola, como estudante. Vamos fazer a atividade 3. Lee o diálogo de los chicos e identifica los adjetivos. Bien, então nós temos acá esta vinheta. Amigos, vamos a jugar videojuegos? Sí, es una actividad entretenida y sana. Vamos a mi casa. Então observe aí que o substantivo acá em el diálogo está destacado já para ajudar-te. Bien? Então, lê o diálogo e identifica aí em el diálogo os adjetivos que temos. Bien? Um tempo para você responder e já voltamos com a resposta. Muito bem, chicos, listo? Só que, ó, antes de nós corrigirmos a atividade 3, eu quero voltar um pouquinho aqui com vocês nesse quadrinho aqui. E teve um errinho aqui de configuração, na verdade. Quero que você desconsidere essas palavras masculino e feminino e no lugar delas considere singular e plural, bien? Porque acá, bueno e buena estão no singular,
buenos e buenas estão no plural, certo? Então, vamos lá para a correção da atividade 3. Como que ficou, então? Os adjetivos que nós encontramos aí no diálogo são entretenida e sana. Entretenida quer dizer divertido e sana, saudável, né? Os videojuegos ali, segundo os colegas, é uma atividade bem divertida e, além disso, saudável. Bien, adelante. La actividad 4 agora. Identifica os adjetivos de las frases que siguen. Então, nós temos aí frase A, B e C, bien? E acá temos as opções, né? Que você vai aí elegir uma delas e vai dizer qual que é o adjetivo da frase. Uma cama cômoda para dormir bien. O que é adjetivo? Cama, cômoda ou bien? A, B. Em el fútbol, os balões são sempre redondos, né? No futebol, as bolas são sempre redondas. O que a gente tem aqui de adjetivo? Balones sempre os redondos. Se acuerde que o adjetivo sirve para caracterizar. C. Hoy los alumnos están enfermos de gripe. Alumnos enfermos ou gripe es el adjetivo de la frase. Um tempinho para você pensar e responder e já voltamos para corrigir, bien? Listo, chicos? Vamos corrigir? Então, olha só. Em la A, uma cama cómoda para dormir bien, temos aí o adjetivo cómoda. Bien. En el fútbol, los balones son siempre redondos. El adjetivo es redondos. Y hoy los alumnos están enfermos de gripe. El adjetivo es enfermo. Bien? Vamos agora fazer o nosso quiz. Número 1.
com que intenção os adjetivos são usados, né? Durante a classe aí comentamos algumas vezes. A. Situar o substantivo em el tiempo e em el espaço. Ou B. Qualificar o substantivo caracterizando-lo. Ou C. Expressar ação, estado ou processo. Pense aí direitinho e responda. Vamos ver a 2. Identifica o adjetivo de la frase. Cerraram la vieja puerta de hierro. Né? Fecharam a velha porta de ferro. Qual que é o nosso adjetivo aqui? Vieja puerta o hierro. Tem aí um tempinho para você pensar e responder e nós já voltamos para corrigir, bien? Muito bem, vamos corrigir então nosso quiz, pessoal. Olhar aí como que ficaram as respostas. Então, com que intenção os adjetivos são usados? São usados para qualificar o substantivo, caracterizando-lo. E em la 2, né? Cerraram la vieja puerta de hierro. Qual aí dessas palavras é o adjetivo da frase? Vieja puerta o hierro. Vieja. Bien, a velha porta, né? Adjetivo velha, caracterizando aí o substantivo porta, né? Ele vem aqui no caso antes desse substantivo, como nós vimos, isso pode acontecer. O adjetivo pode vir antes ou depois do substantivo. Bien? Vamos aí então só retomar o que vimos na aula de hoje. Que hemos estudado hoje? Lemos e interpretamos uma historieta. Recordamos as principais características do gênero historieta, aprendemos a função de los adjetivos, que é calificar, vimos que os adjetivos são palavras flexíveis, bien? Que tem singular plural, feminino masculino, ou seja, que concordam em gênero e número com o substantivo que calificam, bien? Entonces, chicos, por hoy es eso. Muchas gracias por su atención y hasta luego.